Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. E a gente agora abraça você, recebe você com muito carinho, onde quer que você esteja aí acompanhando a nossa programação, você que está aqui no Brasil, na região sul, sudeste, no centro-oeste, no nordeste, no norte, no Brasil inteiro, você que está também do exterior nos acompanhando, talvez lá de Angola. Sempre tem muita gente querida em Angola, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, Cabo Verde, muitos países da África nos acompanhando. E é claro, você também que talvez esteja na Ásia, na Oceania, você que esteja na América do Norte, América Central ou mesmo aqui em países da América do Sul, você que está na Europa, no mundo todo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, abençoe sua casa. E vamos continuar confiando na palavra do Senhor, quando o Evangelho diz que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre em sua eterna presença. A gente vai ouvir mais músicas do Quarteto Arautos do Rei no programa de hoje, como sempre acontece, essas músicas deliciosas que tanto falam ao nosso coração. E é claro, nós temos também testemunho de gente querida, que descobriu a casa de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus. E hoje vive feliz nesse relacionamento abençoado, que só contribui para o nosso crescimento espiritual. O tema você já viu aí da mensagem de hoje, a Igreja de Deus. Estamos juntos, é o seu programa A Voz da Profecia na série Bem-aventurados.
Esse é o lugar de portas abertas, de acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. O amor de Jesus é uma semente que só frutifica no coração. Milagre que Deus opera em todo que crê. Aceitar é o que Ele deseja ver você fazer. É só um passo, esse é o lugar de portas abertas e acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. O amor de Jesus remove o medo, promove a paz, multiplica o bem. E quem aceitar Jesus como Filho de Deus vencerá o mundo, andará seguro em sua fé. É só um passo, esse é o lugar de portas abertas e acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus nos move e conduz. Aqui é o lugar de portas abertas e acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. A fé em Jesus é o que nos move e conduz ao céu. O meu avô, ele foi adventista há uns 50 anos. Todas as crianças chegavam perto dele, ele lia a Bíblia. E ele tinha esse hábito de ler a Bíblia com a gente. Chegavam na casa dele e lia a Bíblia. E aí a gente chegava e ele dava um estudo pra gente e tal. Aí depois eu falava assim, vô, me dá um dinheirinho aí pro sorvete. Nós fazíamos isso só por interesse, os primos. Mas assim, essa coisa ficou gravada na nossa cabeça, entendeu? E quando falava igreja, né, a gente queria ir para a igreja adventista, porque ele, pelo fato dele ser adventista há 50 anos, a gente queria ir para a igreja. Eu frequento a igreja de Nogueira, em Petrópolis. E ela é uma igreja muito receptiva, né? E quando nós fomos para lá, assim, achamos interessantíssimo assim, a forma que eles nos acolheram, né? Tudo que a gente faz está relacionado com a igreja, né? Então, mesmo antes da gente ter o nosso filho, tudo já era relacionado com a igreja. Com o filho fica mais ainda, né? Você quer mostrar mesmo os valores, você coloca em prática, você tenta viver, colocar em prática, né, aquilo ali. O dia é aquela correria do dia, cuido de casa, trabalho fora, faço todas as coisas de casa, estudo com meu filho, estamos estudando em casa, então eu tenho que fazer o dever, tanto o dever de casa quanto o dever às vezes da aula também, porque muita coisa para estudar em casa com ele. E fazer as compras também, fazer a administração financeira também, é muita correria. E à noite nós nos reunimos para fazer o nosso culto familiar. A gente vai, meu pai chega, eu tomo banho com ele, a gente bota o pijama,
prepara as coisas para fazer o culto, fazemos o culto. No culto tem música e meditação e caixinha de promessa, que diz agradecimentos, oração e pronto. À noite todos juntos, né? De manhã cada um faz o seu, né? Eu com meu filho também, mas ele também já faz o culto sozinho. De manhã no culto eu faço o seguinte: eu começo pela meditação, daí vai para a Bíblia, musiquinha com minha caixa de som do cantinho que tá lá em cima. E daí depois eu tomo café, eu brinco. Eu acho muito importante, eu acho fundamental criar o meu filho na igreja. Eu posso dar para ele respostas. Eu posso dar para ele, se ele me perguntar, o que a gente está fazendo aqui? Por que as pessoas morrem? Por que existe o sofrimento? Eu posso explicar para ele. Eu tenho essas respostas para falar para ele, à luz da palavra de Deus. Eu posso falar para ele de onde nós viemos, as perguntas principais de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. A Bíblia responde. Então eu tenho essa base para passar para ele. A igreja dá essa base, né? Como que eu iria criá-lo? Iria educá-lo, Mas e essas perguntas que as crianças nos fazem que nós não sabemos como vamos responder? Então você cria a criança com essa verdade, com essa certeza, com essa honestidade. O mal é esse, a verdade é essa, e você, eu não sei se ele vai seguir, mas ele está sendo ensinado a escolher, e que toda escolha tem uma consequência. Ele escolhe, né? E ele tem o direito de escolher, né? E cada escolha tem a sua consequência. Deus, ele quer mais gente nessa família, entende? Ele anseia por isso. E eu acredito que quando você prega um Deus pessoal para as pessoas lá fora, um Deus que acolhe, um Deus que está disposto a ouvir, um Deus que está disposto a abraçar. Eu acho que as pessoas estão precisando de ouvir. Nós temos isso tudo na igreja. Eu não sei o que seria da minha vida sem a igreja. A igreja me deu uma direção, né? Não que eu não tivesse, não que eu não soubesse que eu precisava ter, mas quando eu penso o que seria de mim sem a igreja, eu não sei o que seria de mim sem a igreja. Toda a minha vida está construída em torno disso, né? Tudo que eu conheço é a verdade que eu aprendi, né? O que a gente conhece, o que a gente sabe, né? Então, assim, em nenhum outro lugar a gente vai ter essa direção. Como é bom quando a gente se sente assim, não é? Integrado, querido, recebido, fazendo parte de uma comunidade, onde nós somos amados, valorizados, encorajados, motivados a prosseguirmos em nossa caminhada com Deus. Esse é o objetivo da igreja, dessa comunidade religiosa. Deus estabelece a sua igreja para que nós nos ajudemos mutuamente. E é sempre bom quando a gente vê testemunho desse tipo. E eu tenho um presente para você, que é esse aqui, o DVD O Sentido da Fé. Um material muito lindo, extremamente precioso. Eu não sei se você já pediu, se você já recebeu. Quem já recebeu, já estudou o material, sabe muito bem do que estou falando. Material riquíssimo, um conteúdo precioso. Aqui a gente pensa sobre o que é fé, como saber se nós temos fé, a decisão da fé, além de outros assuntos relacionados a esse tema grandioso. Você quer esse DVD de presente, esse curso bíblico gratuito? É só pedir que a gente lhe manda.
Você pode entrar em contato conosco através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial. Uma outra opção é você pedir esse material através do nosso WhatsApp. O número você vê aí na sua tela. Faça contato com a gente, mande a mensagem de texto e nós vamos enviar o DVD diretamente para suas mãos, para que você possa estudá-lo com oração, comparando os textos bíblicos, pedindo a Deus discernimento, e a luz do Senhor vai iluminar, vai com certeza brilhar em seus caminhos. E assim a gente prossegue aqui com o programa A Voz da Profecia. Está na hora, inclusive, de nós termos um pequeno intervalo, mas você sabe, os intervalos aqui da Novo Tempo sempre trazem mensagens muito boas para a gente. E assim que nós voltarmos do intervalo, eu quero falar um pouquinho hoje com você a respeito de um tema extremamente importante, que é esse relativo à Igreja de Deus. Afinal de contas, a gente precisa de igreja? Qual é o propósito da igreja? Existe mesmo algum significado, alguma relevância? É desejo de Deus que nós participemos de igreja ou não? Vamos pensar juntos nesse assunto. Eu penso que Deus tem uma mensagem para a gente. Fica aí, tá bom? Eu já volto. Já estou de volta com você, esse é o seu programa A Voz da Profecia. E nós estamos já, desde o começo do mês de janeiro, nós estamos na série Bem-aventurados, que significa felizes, mas não é uma felicidade comum. De acordo com a Bíblia, esta felicidade dos bem-aventurados é uma felicidade do céu, é a felicidade que vem de Deus. É a felicidade daqueles que estão ligados ao Senhor por meio da fé. Esta é a série Bem-aventurados. E nas últimas semanas nós temos buscado bem-aventuranças no livro dos Salmos. E hoje eu quero pensar com você um pouquinho, especialmente no texto do Salmo 84, verso 4. Mas antes de ler a Bíblia, vamos orar e vamos pedir discernimento e sabedoria ao Senhor. Pai querido, fica conosco, Senhor, por tua bondade. Concede-nos mais uma vez entendimento da tua santa palavra, Senhor. Humildemente nós nos colocamos para isso nas tuas santas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Abra então aí a sua Bíblia, se você está com ela e quer acompanhar o texto bíblico aí na sua Bíblia. Salmo 84, verso 4. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Repito, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente ou para sempre. Davi admira os que devotam a vida ao serviço do santuário, do templo. Davi está expressando sua admiração àqueles que habitavam nos recintos sagrados. Cremos que esse Salmo 84 foi escrito por Davi. Veja, por exemplo, aqui no verso 9 está escrito assim: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, ó Deus, escudo nosso, diz Davi, contempla o rosto do teu ungido, ou seja, tem compaixão do teu ungido, daquele a quem tu escolheste. Provavelmente Davi compôs esse salmo enquanto esteve exilado de Jerusalém. O Salmo 84 é uma expressão lírica de devoção e amor pela casa de Deus e seu culto. O Salmo parece, inclusive, descrever a felicidade dos que habitavam próximos ao templo. Também a felicidade daqueles que peregrinavam até o santuário. E ainda a gente vê aqui a felicidade daqueles que confiam em Deus, apesar de serem privados do privilégio de cultuá-lo em sua casa, o que provavelmente era a realidade que Davi naqueles dias estava vivendo. Vamos ler aqui 84, agora versos de 1 a 3. Está escrito assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Quão amáveis ou quão agradáveis
são os teus tabernáculos. Os tabernáculos, uma referência ao lugar da habitação do Senhor. Quão agradáveis são, ou é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Diferente dos ídolos das nações pagãs, dos ídolos mortos, o salmista diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E agora verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Andorinhas e pardais são passarinhos, não é, comuns na região da Palestina. E então o salmista diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E agora no verso 10, olha que lindo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia, diz o salmista, apenas um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Davi preferia passar um único dia no pátio do santuário a 1000 dias em qualquer outro lugar. Como disse para você, provavelmente, quando escreveu essas palavras, ele estivesse exilado de Jerusalém, estava impedido de comparecer ao templo. Os filhos de Deus, eles se deleitam em participar da adoração ao Senhor. Existem outras palavras também conhecidas de Davi que expressam assim a sua alegria, o seu contentamento em participar do culto, em adorar a Deus, e talvez dentre as mais conhecidas estejam as palavras do Salmo 122, verso 1. Lá está escrito assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Geralmente a gente gosta de citar esse texto, não é? Quando a gente convida as pessoas para irem à igreja, ou muitas vezes quando o serviço de adoração na igreja, o momento de culto na igreja é aberto e as pessoas são chamadas para adoração. Muitos gostam de citar esse texto de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também no Salmo 133, verso 1, Davi diz assim: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Como é bom, como é agradável que os irmãos vivam unidos, que estejam ali reunidos e felizes na presença de Deus. Isso alegra a Deus, claro que sim, porque Deus está sendo adorado pelos seus filhos, mas isso nos alegra também como filhos de Deus, pelo privilégio de adorá-lo e também pela oportunidade de estarmos em comunhão com aqueles que, assim como nós, estão na presença do Senhor e o buscam com sinceridade. Sabe, amigo, amiga, existem muitas pessoas hoje que dizem assim: eu sou cristão, eu quero Cristo, mas eu não quero igreja, eu não quero religião, eu quero Cristo e somente Cristo, eu não quero saber de igreja, não quero saber de religião. E aliás, muitos dizem assim: eu inclusive sou cristão, mas eu não preciso de igreja. Pois ouça aqui uma coisa, eu vou lhe dizer isso aqui em nome do Senhor: você precisa da igreja, sim, e a igreja precisa de você. Esse é o plano de Deus para todo aquele que o conhece, que procura andar nos seus caminhos, que nós estejamos unidos uns aos outros como igreja. E é claro que quando falo da igreja, não estou dizendo igreja como um prédio, como um edifício, um templo, um santuário. Estou pensando em igreja como um organismo vivo, que se movimenta na terra de acordo com a orientação da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão assim: a igreja sou eu? É bom a gente cuidar um pouco com essa expressão, ela é meio perigosa, porque na verdade igreja somos nós. Juntos é que nós formamos o corpo de Cristo. Você compreende? Repito, igreja somos nós. Juntos nós formamos, de acordo com o apóstolo Paulo, o corpo de Cristo. Se você é um cristão,
então você é membro do corpo de Cristo. E, aliás, se você não é membro do corpo de Cristo, se você se exclui do corpo de Cristo, então você está se excluindo da sua própria fé. Veja, quando alguém diz assim, eu sou igreja, como eu disse, precisa cuidar com essa expressão, porque, na verdade, você e eu, nós não somos o corpo, nós somos membros do corpo. E, aliás, quem está fora do corpo não pertence ao corpo. É um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. É um privilégio ser membro da igreja, é um privilégio ser igreja. Juntos, nós somos igreja. Mas é claro que a igreja não é um fim em si mesma. Você deve saber disso. E se não sabia até então, precisa saber agora. Repito, a igreja não é um fim em si mesma. Não há salvação na igreja? Claro que não. A salvação está em Jesus Cristo. A igreja é apenas um meio de nos levar a Cristo, nos motivar em Cristo, nos ensinar em Cristo, nos direcionar em Cristo, nos fortalecer em Cristo. Você compreende? Repito, a igreja não é um fim em si mesma. A igreja é um meio. A salvação não está na igreja, em igreja absolutamente igreja nenhuma. A salvação está em Jesus Cristo e somente no Senhor Jesus Cristo. A igreja não é um fim em si mesma, mas ela é um meio, é um instrumento usado por Deus para nos ajudar, a fim de que nós permaneçamos na fé, a fim de que nós permaneçamos salvos em Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma advertência muito boa que está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 10. A gente pode começar aqui a partir do verso 19. Já vou começar no verso 19. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19 está escrito assim: Tende, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora veja, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E agora vem a forte advertência: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta é a palavra de Deus para você nessa hora, para mim, para nós todos. Não deixemos de congregar-nos, ou seja, não deixemos de reunir-nos, como é costume de alguns. Veja que já no primeiro século da era cristã, havia gente no meio do povo de Deus que pensava assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso me reunir com a igreja, eu não preciso fazer parte desse tipo de movimento religioso, eu quero Deus, mas eu não quero igreja, eu não quero religião. Por isso aqui a advertência, quando diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ou seja, em vez de deixar de nos congregar, vamos fazer admoestações, ou seja, vamos nos encorajar mutuamente, vamos nos ajudar uns aos outros, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia aqui na minha Bíblia está com D maiúsculo, que é uma referência ao dia de Deus, ao dia da segunda vinda de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo assim: quanto mais você percebe que o tempo está passando, que está se aproximando o glorioso dia da manifestação de Cristo para buscar a sua igreja, mais ainda a igreja precisa estar unida como um corpo vivo de Cristo, onde todos se ajudam mutuamente, onde todos se apoiam, onde há instrução, onde há orientação, onde há incentivo, onde há correção, onde há educação na justiça, no caminho de Deus, no caminho da santidade. Essa é a advertência: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns.
Antes façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que a gente vai à igreja? Por que a gente se reúne assim como povo de Deus? Por que nos reunimos e nos encontramos assim como igreja? Alguém dirá, é para ouvir um bom sermão e uma boa música? Ora, se for para ouvir um bom sermão, uma boa música, você não precisa necessariamente ir à igreja. Você pode, por exemplo, assistir na TV. Você agora está aqui assistindo um sermão pela TV. Você já ouviu música e vai ouvir mais música. Você pode ouvir sermões também pelo rádio. Você pode ouvir músicas no rádio. E se você for à internet, você vai encontrar uma infinidade de sermões, de mensagens, de boas mensagens de Deus para você, de lindas músicas. A gente não precisa ir à igreja para ouvir sermão, para ouvir música. A gente tem aí nas mídias, tem na TV, tem no rádio, tem na internet. E você me dirá, não, a gente vai à igreja para louvar a Deus, para orar. Ok, mas você pode louvar a Deus em qualquer lugar. Em todo lugar em que você orar a Deus e orar com sinceridade, Deus vai ouvir a sua oração. Pode ser na sua casa, sim, lá na sua casa, tranquilo, você louvando a Deus, você orando ao Senhor em qualquer lugar. Então, afinal de contas, pastor, por que a gente vai à igreja? Veja, nós somos seres sociais. Deus nos criou para relacionamentos. A gente gosta de relacionar-se com as pessoas. Coisa triste é solidão, não é? E nesses relacionamentos como igreja, nós nos ajudamos mutuamente, nós cuidamos uns dos outros, nós nos auxiliamos, nós nos motivamos. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos lembramos que nós somos corpo de Cristo. E quando a igreja se reúne, deve haver instrução na palavra do Senhor. E, aliás, ouça isso, a palavra de Deus deve estar no centro de todo culto de adoração a Deus. A instrução é imprescindível no culto. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos aconselhamos mutuamente, nós nos apoiamos, nós nos confortamos. E tem um outro ponto que é essencial para a igreja. Nós nos reunimos, nos organizamos, para que assim nós desenvolvamos estratégias eficientes para o cumprimento da nossa missão. Deus deu uma missão para você e para mim, para nós todos como igreja, e nós temos que cumpri-la, e a nossa missão é enorme, é gigantesca, mas é possível ser realizada pelo poder de Deus. No entanto, a igreja precisa estar unida em oração, em estudo da palavra, na busca do Espírito, para que o Senhor nos oriente quanto às melhores maneiras de nós realizarmos com êxito a missão que Ele nos confiou. Então é importante que todo membro do corpo de Cristo esteja unido ao corpo, para que o corpo, assim, em harmonia, possa definir suas melhores estratégias de cumprir a missão que lhe foi confiada e assim a gente pregue o Evangelho com entusiasmo para todo mundo. Eu estou pensando num texto de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Vou ler esse texto, inclusive. Aqui já estou voltando a pensar nessa questão do fato de nós nos reunirmos como igreja para adorarmos a Deus. E aqui eu quero tratar um pouquinho com você dessa questão da nossa postura na presença do Senhor quando nós o adoramos em sua casa. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Muito claro, não é? Especialmente aqui, ó. Esta primeira frase, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem, diz o texto, que fazem mal. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eu vejo essas palavras assim, como equivalentes a uma expressão coloquial
que diz assim: olha por onde você anda. Já ouviu isso, não é? Claro que já. Olha aí por onde anda. Usado aqui, é claro, no sentido assim de tome cuidado com o que você faz, com o que você fala. Ouça com atenção, para você não agir como um tolo. No caso aqui do texto, o tolo é aquele que não tem consciência da presença de Deus e acaba dizendo palavras assim imprudentes, impensadas, demasiadas. Os tolos, nesse caso, que estão ali na casa de Deus, são aqueles que pensam e conversam sobre assuntos triviais. A adoração dessas pessoas é uma adoração meramente externa, formal, sem valor para Deus. Eles estão agindo como tolos. Mas olha aqui uma coisa, a reverência no templo, ali na casa de Deus, na presença do Senhor, quando nós estamos cultuando a Deus. Reverência no templo não é só silêncio, claro que não, mas é uma atitude de respeito, de contrição, uma atitude de entrega, de louvor, de adoração a Deus. Você está verdadeiramente sendo reverente na presença do Senhor quando o seu coração está ligado a Deus e você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, como disse Jesus. Quando você está consciente do que está fazendo e a sua entrega está sendo real ao Senhor, então você está adorando a Deus. Nós agimos como tolos quando nós nos envolvemos em conversas triviais. Quando, por exemplo, a gente simplesmente pega o smartphone, pega o celular dentro da igreja e a gente começa aí a passear pelas redes sociais, né? A navegar pela internet e a ver o que a gente simplesmente quer ver aí no celular e que a gente vê todo dia e toda hora, em qualquer lugar. E a gente simplesmente ali dentro da igreja, na hora da adoração, porque talvez achamos que a música não está tão interessante quanto gostaríamos, o sermão não está tão instrutivo quanto deveria ser a nossa visão, de acordo com nossa maneira de pensar. Então a gente pega o smartphone e começa a viajar na maionese, não é? E vai vendo tudo o que quer ver aí na internet, e às vezes trocando mensagens com pessoas sobre assuntos que não têm nada a ver com a adoração a Deus, com o culto a Deus. Oh, meu amigo, minha amiga, creia, muitas pessoas têm tido uma atitude de tolos na presença do Senhor. Eles têm tido uma adoração extremamente formal, nula, vã, sem efeito algum na presença de Deus, quando eles estão até ali fisicamente, mas não estão espiritualmente, porque os pensamentos deles, as palavras deles e as próprias atitudes deles estão muito distantes daquelas que são ideais para um verdadeiro adorador. E você me dirá, pastor, quem nesse sentido não tem pecado que atire a primeira pedra. É sério, não é? Esse assunto de smartphone, de celular dentro da igreja tem se tornado cada vez mais sério. E não raras vezes eu mesmo me pego, assim, preciso me policiar e pensar, afinal de contas, essa mensagem que eu vou mandar aqui agora dentro da igreja é necessária mesmo? Preciso fazer isso aqui agora? Estou mandando aqui uma mensagem para alguém porque acabei de ouvir uma palavra que tocou meu coração e eu quero mandar aqui um link para que a pessoa acompanhe esse sermão que eu estou acompanhando aqui agora pessoalmente. É isso que eu estou fazendo ou não? Eu simplesmente me lembrei de alguém, estou dando um alô para alguém, mas eu tenho tanto tempo para fazer isso, por que vou fazer agora? Você compreende? Quantas vezes nós temos sido irreverentes na presença do Senhor, na hora da adoração, porque nos deixamos assim distrair com coisas supérfluas, desnecessárias e às vezes até banais, fúteis. Quanta irreverência muitas vezes na presença de Deus. Mas eu quero estimular você, é claro, a ir à casa do Senhor, sim. Não deixar de ir, não deixar de buscar a Deus na sua casa, de congregar com seus irmãos, mas peça a Deus e peçamos todos a Deus que nos ajude a fazermos isso de maneira bem consciente, premeditada, intencional,
objetivando sempre uma adoração real, profunda, na presença do Senhor. Eu convido você para uma igreja adventista do sétimo dia. Conhece a nossa igreja? A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é fácil, é só você entrar aí nesse site, encontreumaigreja.com.br. Geralmente os nossos cultos acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Você vai à igreja com sua família e diga assim: olha, eu estou aqui, eu tenho assistido a TV Novo Tempo, fui convidado, estou aqui, quero participar do culto com vocês. E você vai ver como é gostoso estudar a Bíblia, como é bom orar na presença do Senhor, na companhia dos nossos irmãos, como é bom juntos nós louvarmos o nome de Deus e ouvirmos músicas que são verdadeiramente músicas sacras, músicas inspiradoras, músicas que têm mensagem do Evangelho e que falam ao nosso coração. Eu convido você para uma igreja adventista do sétimo dia. E já mais de uma vez, nas redes sociais aí alguém me pergunta assim: pastor, por que quando você fala de igreja e convida para a igreja, só convida para a igreja adventista do sétimo dia? Seria a igreja adventista do sétimo dia a única igreja séria, a única igreja que merece confiança e para a qual nós podemos ir? Pois olha aqui uma coisa, eu estou certo de que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, mas eu também estou certo que a igreja de Deus é muito maior do que a igreja adventista do sétimo dia. Deus tem seus filhinhos sinceros em todos os movimentos religiosos e até mesmo fora deles. Quando eu convido você para a igreja adventista do sétimo dia, eu faço isso não porque eu creia que esta seja a única igreja séria, porque existem muitas outras igrejas sérias no mundo. Mas, claro, preciso também ser completamente honesto com você. Eu penso que há lugares por aí que se apresentam como igrejas e que não são igrejas. Não são instituições sérias que de fato estão preocupadas em anunciar o Evangelho, chamar as pessoas para Jesus Cristo e levá-las a uma nova vida por meio do poder de Deus. Infelizmente, você sabe disso, não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira. Há muito engano por aí, há muita falsidade, há muita falsificação. Há muita gente querendo se aproveitar do nome de Deus, do nome de igreja, para obter vantagens pessoais, pessoas que estão movidas por um sentimento de egoísmo e de interesses meramente econômicos e financeiros. Então eu não posso dizer para você que qualquer lugar que se apresente como igreja, você deve ir lá e de todo o seu coração crer que ali de fato está a presença de Deus. Mas não só a igreja adventista é séria, existem muitas outras igrejas que também são sérias. Mas sabe por que eu indico a igreja adventista do sétimo dia? Porque essa, primeiro, é a minha igreja, a igreja da qual eu faço parte. E segundo, é a igreja que eu mais conheço e que eu conheço muito bem. Você sabe que indicar algo para alguém é uma responsabilidade. Ainda mais, por exemplo, indicar uma igreja hoje no tempo em que nós estamos vivendo de tanto engano. Eu conheço a igreja adventista do sétimo dia. Eu sei como você e sua família serão tratados nessa igreja. E mais que isso, eu sei que os ensinos que você vai receber nessa igreja são ensinos bíblicos, são ensinos que estão baseados unicamente na palavra do Senhor. Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Repito, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo assim que a igreja de Deus é o esteio, é o alicerce da verdade. O propósito da igreja de Deus é anunciar a verdade bíblica e somente a verdade bíblica. Eu indico a igreja adventista por essa razão também, sobretudo por essa razão, porque eu sei que você vai encontrar a verdade bíblica cristalina, conforme está revelada na palavra do Senhor. Então eu convido você para a igreja. Vamos juntos adorar o Senhor, cientes de que não há salvação na igreja. A salvação está em Cristo. Mas a igreja é o meio usado por Deus para que nós nos ajudemos uns aos outros, nos apoiemos mutuamente e assim nos fortaleçamos no Senhor e cumpramos a missão que Ele nos confiou como igreja, como corpo vivo de Cristo, para que através da nossa vida, do nosso exemplo e da nossa pregação, muitas pessoas ainda possam conhecer o Senhor e andar nos seus caminhos. Eu quero terminar essa reflexão com o texto de Pedro. Pedro
Um homem que foi tremendamente usado por Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo. E a princípio era inclusive um líder, mas um líder muito egoísta. No entanto, Pedro, transformado pelo Espírito, se tornou um grande pastor. Se tornou um dos grandes líderes da Igreja de Deus na terra, isso no primeiro século da era cristã. E na sua primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, aqui tem umas palavras que eu acho tão lindas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 4. Aliás, eu disse primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Já no primeiro verso do capítulo 5, Pedro faz referência aos presbíteros da igreja, que eram oficiais da igreja, responsáveis pelo cuidado dos irmãos. Eram irmãos voluntários que auxiliavam os apóstolos cuidando da igreja, cuidando dos outros irmãos da sua comunidade religiosa. Então Pedro orienta esses presbíteros dizendo que eles devem pastorear o rebanho de Deus, devem cuidar dos filhinhos de Deus. Isso com boa vontade, com amor, com carinho. E agora no verso 4 ele diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ei, diz Pedro para esses que auxiliavam no cuidado da igreja, logo que o Supremo Pastor se manifestar, logo que o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar, diz Pedro, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, Deus tem uma recompensa para você que tem abençoado a sua igreja, que tem cuidado da sua igreja. Eu gosto de dizer que a igreja é como a filhinha do Senhor. Não tem nada mais precioso para Deus aos seus olhos do que sua igreja. Quem cuida da igreja de Deus, quem abençoa a igreja de Deus, quem ajuda a igreja de Deus, está muito bem na presença do Senhor. Certamente receberá a sua recompensa, como diz Pedro, receberá a imarcessível coroa da glória, a coroa da vitória, o dom da imortalidade. Agora, por outro lado, sendo a igreja de Deus o que ele tem de mais precioso nesse mundo, sendo a igreja de Deus a sua filhinha, aqueles que talvez façam mal para a igreja de Deus, que a persigam, que a machuquem, que a desprezem, que a manipulem, que a explorem, esses estão com um problema muito sério. Esses que fazem sofrer a igreja de Deus, eles têm uma conta impagável. Eles não terão condições de fazer acertos com o pai dessa garota. Eles têm uma dívida impagável. Tomara que nenhum de vocês, nem ninguém que esteja me assistindo agora e que é líder da igreja como eu também sou, tomara que nenhum de nós esteja entre estes que exploram, que manipulam, que zombam, que machucam a igreja de Deus, mas que você esteja entre aqueles que com amor cuidam dos filhinhos do Senhor, pastoreiam a igreja de Deus com bondade, com respeito, com carinho, fazem o melhor para que a igreja possa crescer, se tornar linda e forte e cumprir sua missão. Deus abençoe você que é um líder espiritual que está me acompanhando agora. Deus dê a você sabedoria, sensatez, equilíbrio, discernimento para que você seja um grande líder. E agora é hora de nós ouvirmos música aqui no programa A Voz da Profecia. E a música é esta, Teus Altares. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, Ele dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. As palavras de Davi ficaram na minha mente. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus lhe abençoe nesse propósito. Desfrute o privilégio de viver com a sua comunidade religiosa. Trate todas as pessoas com amor, com bondade, com respeito, com compreensão. Estenda a sua mão, seja solidário. Peçamos a Deus que nos dê discernimento para que nós instruamos, orientamos a Igreja de Deus pelos melhores caminhos, porque é um privilégio conviver com a Igreja, compartilhar as nossas experiências de fé. É um privilégio viver nessa comunidade que tem o mesmo propósito, os mesmos sentimentos e a mesma esperança. E um dia, lembre-se disso, quando o Supremo Pastor se manifestar, todos os filhinhos de Deus de todos os tempos, de todos os lugares, que têm prazer em estar na presença do Senhor, eles serão levados para a eterna presença do Senhor. Nós vamos cultuá-lo, nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Como será lindo quando todos, de todos os tempos e de todos os lugares, forem reunidos como uma só família, uma só igreja, um só rebanho e um só pastor na presença do Senhor. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, glorificado seja teu nome, Senhor. Te peço nessa hora, põe em nosso coração a consciência do privilégio e do prazer que é pertencermos à tua igreja, ao teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos esse privilégio. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Fica firme, fica em Deus. E na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos estar juntos outra vez, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente se vê. Tchau.